Um agente do ICE é preso acusado de violência doméstica, levantando novos questionamentos sobre quem aplica a lei nos Estados Unidos. Em Minneapolis, a comunidade vai às ruas e confronta agentes da ICE em protestos contra operações imigratórias. Na Justiça, uma juíza federal ordena a libertação de Quilmar Ábrego Garcia, imigrante salvadorenho detido nos Estados Unidos. E a secretária Cris Noa entra na mira, pressionada por denúncias envolvendo deportações de veteranos e até cidadãos americanos. Essas e outras notícias você acompanha agora no Agenda 47. Olá, sejam bem-vindos ao Agenda 47, jornal dedicado a acompanhar de perto as principais ações que envolvem o 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacando os impactos diretos na vida das pessoas e dos imigrantes e também na política americana. Estamos presentes em várias plataformas para que você fique sempre bem informado. Em todos os Estados Unidos e Canadá, pela SBT Television, SIC Internacional. E também na nossa plataforma de streaming, SBT Plus. E claro, no nosso canal no YouTube, Seabra Brazilian Television. Informação de qualidade, credibilidade e conexão direta com a nossa comunidade, onde quer que você esteja. Um caso envolvendo um agente federal de imigração nos Estados Unidos ganhou atenção pública nesta semana. Um agente de imigração e alfândega do ICE foi preso em Cincinnati, acusado de agressão grave, estrangulamento e violência doméstica. E permanece detido, inclusive, sem direito à fiança, a pedido da promotoria, enquanto o processo judicial segue em andamento. Segundo registros policiais, o homem de 47 anos teria estrangulado uma mulher com quem convivia, causando ferimentos visíveis no pescoço da vítima. E audiências no tribunal continuam ainda essa semana e a agência ICE confirmou apenas que o caso está em investigação, sem informar sobre o status do agente ou se ele foi afastado de suas funções. O episódio levanta o debate nos Estados Unidos sobre a responsabilidade e a supervisão de agentes de segurança federal. Protestos e tensão em Minneapolis, no estado de Minnesota, onde moradores e manifestantes se enfrentaram com agentes do ICE e do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega dos Estados Unidos. Agentes federais que conduziam a operação em verificação de documentos no bairro de Cedar Riverside, predominantemente somali, usaram spray de pimenta para dispersar um grupo que cercavam seus veículos e impediu o avanço da equipe. A manifestação começou quando os manifestantes, revoltados com a presença da imigração federal e relatos de detenções controversas, bloquearam os carros oficiais. O vereador local Jamal Osman afirmou que pelo menos um cidadão americano foi detido e depois libertado, após provar a sua cidadania. Um episódio que intensificou críticas sobre as táticas de comunicação das ações de autoridades, que inclusive dizem que o uso da força foi para conter a situação e garantir a segurança desta operação. E falando deste americano que foi detido, a gente vai falar dele agora. Minneapolis vive uma tensão após esse cidadão americano de 20 anos ser detido por agentes federais de imigração em plena rua, aparentemente por parecer um somali, gerando críticas de autoridades locais e defensores dos direitos civis. Segundo o relato do jovem identificado como Mubashi, ele foi abordado, derrubado e colocado em um veículo, mesmo após reiterar ser cidadão dos Estados Unidos e se oferecer para mostrar a sua identificação. O incidente ocorreu durante a operação de fiscalização da ICE no bairro de Cedar Riverside, como a gente falou agora no começo da matéria, conhecido pela grande população somali, e foi captado em vídeo divulgado por autoridades municipais. Mubashi foi levado a um prédio federal, liberado depois de comprovar sua cidadania com documentos e voltou para casa em transporte próprio, sem o próprio ICE levá-lo. Autoridades municipais, incluindo o prefeito e o chefe da polícia de Minneapolis, repudiaram a ação, afirmando que nada justifica a detenção de um cidadão por sua aparência. Já organizações de direitos civis e líderes locais pedem a revisão das práticas de fiscalização após relatos de outros cidadãos também questionados
sobre essas maneiras que eles estão dizendo. Agora vamos falar de um caso de um imigrante que se tornou símbolo dessas novas operações de imigração no governo de Donald Trump. Uma juíza federal dos Estados Unidos determinou na quinta-feira, dia 11 de dezembro, a libertação imediata de Quilmar Ábrego Garcia, um imigrante salvadorenho que estava detido por autoridades de imigração em um centro da ICE na Pensilvânia. A decisão foi proferida pela juíza Paula Tines, do Distrito de Maryland, que concluiu que Ábrego Garcia estava sendo mantido sem fundamento legal válido de deportação, pois não existia uma ordem final de remoção contra ele e nem condições necessárias para justificar a sua detenção imigratória. O salvadorenho, que vive há anos em Maryland com sua esposa e filhos norte-americanos, retornou ao país após ter sido deportado por engano para El Salvador em março de 2025, mês em que sua expulsão gerou uma ampla repercussão internacional e críticas à política migratória do governo americano. Horas após a sua libertação, no fim da tarde de ontem, Ábrego Garcia foi impedido de ser recolhido novamente pelas autoridades. Já nesta sexta-feira, quando a juíza emitiu a ordem adicional, proibindo a sua recaptura até uma nova audiência no tribunal. Seu caso tornou-se símbolo de debates sobre os direitos de imigrantes e o devido processo legal aqui nos Estados Unidos, com defensores dos direitos humanos saudando a decisão como uma vitória judicial a favor dos imigrantes. Agora, gente, vamos falar aqui uma série de reportagens, porque ontem aconteceu lá em Washington uma audiência. A secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristi Noem, foi duramente questionada na última quinta-feira por parlamentares democratas durante uma audiência no Congresso sobre a aplicação das políticas imigratórias do governo Trump, incluindo casos controversos de remoção de veteranos militares e de cidadãos americanos que deveriam estar protegidos pela lei. Durante o depoimento perante o Comitê de Segurança Nacional da Câmara, legisladores exibiram exemplos de veteranos com ordens de deportação e levantaram relatos de detenção de cidadãos que não cometeram crimes graves, pondo assim Noem inicialmente negando antes de ser confrontada com evidências ao vivo, em meio a um vídeo de conferência pelo Zoom. Vamos conferir. Madam Secretary, how many United States military veterans have you deported? Sir, we have not deported U.S. citizens or military veterans. I don't believe you served in the military. I haven't either, but I think you and I can agree that as Americans, we owe everything to those who have served our country in uniform, particularly those who have served in combat. Do you agree with that? Sir, I believe that people that are in this United States that are citizens have legal status here. Madam Secretary, we are joined on Zoom by a gentleman named Se-Jun Park. He is a United States Army combat veteran who was shot twice while serving our country in Panama in 1989. Like many veterans, he struggled with PTSD and substance abuse after his service. He was arrested in the 1990s for some minor drug offenses, nothing serious. He never hurt anyone besides himself, and he's been clean and sober for 14 years. He is a combat veteran, a Purple Heart recipient. He has sacrificed more for this country than most people ever have. Earlier this year, you deported him to Korea, a country he hasn't lived in since he was 7 years old. Will you join me in thanking Mr. Park for his service to our country? Sir, I'm grateful for every single person that has served our country and follows our laws. Can you please tell Mr. Park why you deported him? Every one of them needs to be enforced. But you understand that many veterans struggle with PTSD, many veterans struggle with substance abuse challenges. This man took 2 bullets for our country. You have broad authority, by the way, as Secretary, to issue humanitarian parole, to do deferred action. Will you commit to at least looking at Mr. Park's case to see if you can help him find a pathway back to this country that he sacrificed so much for? I will absolutely look at his case, but I want you to remember that Madam Secretary, the man behind you, please stand up, sir. His name is Jim Brown from Troy, Missouri. He is a Navy combat veteran who served our country in the Gulf War. He's married to a woman named Donna, who came to our country legally from Ireland when she was 11 years old. She has lived here for 48 years. Because of you, Jim's wife, Donna, has been in prison for the last 4 months. She did not come here illegally, and she has never committed any crime other
than writing 2 bad checks totaling $80 10 years ago. She is currently in prison and facing deportation. Ms. Noem, will you thank Mr. Brown for his service to our country? Thank you, Mr. Brown, for your service to our country. Now, what possible explanation can there be for locking up his wife for 4 months when she has committed no crime other than writing a couple of bad checks for $80? Sir, it is not my prerogative, my latitude, or my job to pick and choose which laws in this country get enforced. You have and broad which ones discretion don't. as the secretary. You can issue the law parole, you and can do all enforce kinds of the things, laws. but you're choosing not to. Will you commit again to E a tarde de ontem pegou fogo. A secretária de Segurança foi acusada de violar leis federais e ignorar ordens judiciais e que usa recursos do governo para fins políticos e ignorou ordens judiciais ao permitir deportações controversas, incluindo casos em que voos seguiram rumo a El Salvador, mesmo depois de uma determinação da suspensão desses voos por um juiz federal. Veja. Immigrants with ongoing asylum applications are legally in this country. There are individuals in this country that have applications that And they are legally here because it's a lawful pathway, right? it's a lawful platform. Okay, so if your department then deports anyone with an ongoing asylum application, you are violating the law, correct? Joe Biden left us with I'm not asking about Joe Biden. I'm asking you a specific question. If your department deports anyone with an ongoing asylum application, you are violating the law. Is that correct? It was greatly violated when they allowed I'm asking you. people to come I'm in and asking you. granted asylum applications. Why are you filibustering? Why can't you ignoring answer the the law? question? It's a Because, simple Joe, question. your president If your department and your secretary deports did not anyone follow the law, with an ongoing those asylum applications application, you are violating the law. Isn't that correct? the asylum program was Okay. broken under the Mr. last. Chairman, I will reclaim my time. She's not answering the question. But the obvious answer is that, yes, if you follow a lawful pathway, asylum is a lawful pathway. If you have an open asylum case, you are here lawfully. But the problem that we are seeing around the country is that you are not following the law. Já o deputado Benny Thompson, democrata do Mississippi e o principal democrata no Comitê de Segurança Interna da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, pediu a renúncia imediata da secretária do Departamento de Segurança Interna, Kristi Noem, em meio a audiência sobre ameaças globais na quinta-feira. But you have systematically dismantled the Department of Homeland Security, put your own interests above the department, and violated the law. You are making America less safe. So rather than sitting here and wasting your time and ours with more corruption, lies, and lawlessness, I call on you to resign. Do a real service to the country and just resign. That is, if President Trump doesn't fire you first. I yield back. E durante esta audiência na Câmara dos Representantes, em Washington, enquanto Noem começava seu discurso sobre as ameaças à segurança nacional, ativistas começaram a gritar contra as operações de deportação do ICE e exigiram que agentes do ICE sejam retirados das ruas. Um dos manifestantes, vestido de forma provocativa, declarou, abre aspas, tirem o ICE das nossas ruas, parem de aterrorizar nossas comunidades, fecha aspas, antes de ser escoltado para fora pelos policiais do Capitólio. E logo após a audiência, teve protesto também na saída de Noem da Câmara dos Representantes. An honor today to have my family with Stop me. ICE raids, the power of Christ compels you. End deportations, the power of Christ compels you. Love thy neighbor, the power of Christ compels you. Love thy neighbor, the power of Christ compels you. Get ICE off our streets, stop terrorizing our communities. Get ICE off our streets, stop terrorizing our communities. Get ICE off our streets, stop terrorizing our communities. You run concentration camps. You are the modern day SS. You run this Gestapo. Shame on you, Christina. Shame on you for being a baby as a prop. Shame on you. Shame on you for using babies as
Keep these children at home. We'll separate children. Children and youth and photographs. The left has no shame. Separate millions of people in open air concentration camps. You should get ashamed of yourself. That's no shame. Your pillar is migrating. Your pillar is migrating. Have you no shame? Stop ICE raid! 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 First warning. Shame on you! Realmente, essa questão do ICE está pegando fogo. Inclusive, ali na tradução, quando a gente estava fazendo a tradução ali, escapou a palavra ICE ali, saiu o sorvete. Pedimos desculpa por essa legendagem, tá bom? Agora vamos mudar de foco, vamos para a política internacional, mas ainda com foco com Donald Trump. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, falou por telefone com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, nesta quinta-feira e reafirmou que ele pode contar com o apoio do seu governo em meio ao aumento das tensões com os Estados Unidos. Em comunicado divulgado através de agências de notícias russas, Moscou revelou que, além de falarem sobre a crescente tensão externa contra o governo venezuelano, Putin e Maduro também expressaram o desejo de dar seguimento ao acordo de parceria estratégica e implementar projetos conjuntos relacionados à economia e ao setor energético. Esta não é a primeira declaração da Rússia a favor da Venezuela desde que o presidente americano Donald Trump iniciou uma ofensiva direcionada a Maduro, acusado de comandar um cartel de drogas. No dia 7 de novembro, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo, Maria Zakharova, afirmou que Moscou estava preparado para responder aos pedidos de ajuda venezuelanos. Na ocasião, a porta-voz disse que a Rússia demonstra solidariedade inabalável com a Venezuela e que o mais importante agora é evitar qualquer escalada e promover soluções construtivas para os problemas existentes com respeito ao direito internacional. Zakharova também afirmou que a Rússia continuará mantendo contato contínuo e estreito com os amigos venezuelanos. Nesta quarta-feira, forças militares dos Estados Unidos interceptaram e apreenderam um navio petroleiro perto da costa da Venezuela. Um dia antes, 2 caças de guerra F-18 da Marinha Americana haviam sobrevoado o Golfo da Venezuela. Eles fazem parte do grande arsenal que o país enviou para as águas do Caribe. A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, respondeu na última quinta-feira a um vídeo divulgado pelo prefeito eleito de Nova York, Zohran Mamdani, no qual ele orienta imigrantes sobre seus direitos ao enfrentar agentes da ICE. Leavitt afirmou que a administração do presidente Trump está seriamente preocupada com o aumento de ataques e ameaças físicas contra agentes federais e suas famílias e mencionou um crescimento de mais de 1000% nesses ataques, ao criticar o conteúdo de mensagens de Mamdani. Já Mamdani, por sua vez, incentivou imigrantes a saber seus direitos legais, como recusar entrada sem mandato judicial e registrar interações com o ICE, ressaltando que essas proteções constitucionais são direitos das pessoas que vivem aqui, seja ela imigrante ou cidadão americano. O episódio, inclusive, reacendeu o debate sobre políticas de imigração nos Estados Unidos, tão polarizado. Autoridades federais e líderes locais também falaram que este ponto de orientação pública pode influenciar a segurança e o cumprimento da lei. Vamos acompanhar o que a secretária de imprensa falou. Elizabeth. New York City Mayor Zohran Mamdani put out a video recently telling immigrants in New York City they have the right to stand up to ICE. Are you concerned this will inspire New York City residents to resist ICE operations, and what will the Trump administration do if this happens? The Trump administration is definitely concerned about the rise in violence, in attacks, in physical threats that we have seen against our brave men and women who wear the ICE uniform. Again, these are agents who are just simply doing their jobs. They are enforcing our nation's immigration laws, and we've seen more than a 1,000% increase in violent attacks on them and their families. They've been doxxed, they've been harassed, many of them
have been physically assaulted and attacked. So we condemn that wholeheartedly. I know the administration has done a lot to protect our ICE agents, and the president stands firmly behind them in conducting these enforcement operations. And there's a lot of talk from Democrat politicians in New York, but the Trump administration will continue to do our jobs in every state, and that's to remove illegal aliens and public safety threats from American communities. A líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, afirmou em coletiva de imprensa na última quinta-feira que recebeu ajuda do governo dos Estados Unidos para conseguir fugir da Venezuela. A oposicionista ao governo de Nicolás Maduro deixou o país esta semana para ir a Oslo, na Noruega, receber o Prêmio Nobel da Paz. Ela chegou à capital norueguesa na noite de quarta-feira. Em coletiva de imprensa, Corina confirmou que recebeu ajuda do governo americano. Certamente o regime teria feito qualquer coisa para me impedir de vir. Eles não sabiam onde eu estava escondida na Venezuela, então era difícil me parar. Foi uma grosseria, sem dúvidas, e sim, recebemos o apoio do governo dos Estados Unidos. O governo venezuelano havia proibido Corina de deixar a Venezuela e ela vivia escondida dentro do país. No entanto, após o Comitê do Prêmio Nobel anunciar em outubro que o Nobel da Paz de 2025 tinha sido concedido à líder oposicionista de Maduro, ela afirmou que viajaria à Noruega para receber a premiação. Segundo o Wall Street Journal, Corina precisou avisar os Estados Unidos sobre a viagem para não ter o seu barco bombardeado. Além disso, a opositora utilizou um disfarce e passou por 10 postos militares para deixar a Venezuela. Ainda sobre a coletiva, Corina afirmou que o regime de Maduro fez o possível para impedir que ela saísse do país e agradeceu todos os homens e mulheres que arriscaram as suas vidas para que ela pudesse viajar. A líder oposicionista ao regime de Maduro disse também que não vai parar de lutar até que a Venezuela se torne um país livre e democrático e voltou a criticar o regime de Maduro. Perguntada se apoiaria uma intervenção militar no território venezuelano pelos Estados Unidos, ela disse que a Venezuela já foi invadida, se referindo ao governo de Maduro. Corina Machado afirmou que vai levar o Prêmio Nobel da Paz de volta para a Venezuela, indicando que ela pretende retornar ao país, mesmo com a ameaça de prisão feita pelo regime de Maduro. To the Venezuelan people, I would say to all citizens of the world in this hour, and I assure you that I am very hopeful. Venezuela will be free, and we will turn a country into a beacon of hope, an opportunity of democracy. O Comitê Norueguês do Nobel da Paz concedeu o prêmio a Machado por sua luta contra o que chamou de ditadura. Muito boa a reportagem da jornalista Leté Rodrigues, que teve um olhar apurado aí com essa saída dessa opositora de Maduro, lá da Venezuela, e trouxe pra gente uma grande reportagem. Muito obrigado, Leté Rodrigues, que só veio a somar a nossa equipe, hein? A Leté chegou aqui e está somando, trazendo aí muito mais valia para o nosso trabalho, onde a gente tem aqui no Agenda 47 também grandes reportagens como essa. Obrigado, Leté Rodrigues, seja bem-vinda. E vamos embora, aguenta os trancos. Vamos ver a capa do jornal de hoje? Vamos embora? Vamos lá. Jornal dos Esportes. Jornal dos Esportes hoje traz aqui um destaque para o Gold Card. O Trump lança Gold Card de visto de 1 milhão e anuncia uma versão platina por 5 milhões de dólares. O lançamento ocorreu em meio a uma operação de deportação em massa da história americana, que tem intensificado aí as operações. Então, esse é o destaque do Jornal dos Esportes, que traz aí para a gente ver realmente o Gold Card, né? Gente, o Gold Card o negócio aí é meio pesado, né? Você teria 1 milhão. Quem teria? Eu gosto sempre de perguntar aos nossos telespectadores e eu peço que comentem lá. Uma pessoa que estava aqui na redação disse: gente, tem uns comentários. Rapaz, deixa comentar. Na internet é assim. Não tem aquela frase que diz, fale bem ou fale mal, o importante é falar de mim? É exatamente a internet, só funciona desse jeito. Falem. Você teria coragem de dar 1 milhão de dólares para ter um cartão, um green card, para ter aqui uma residência permanente, que pode também seguir o caminho da cidadania americana?
Deixa lá nos comentários no Ceaba Brazilian Television, tá bom? Mas você também, além de ter o Ceaba Brazilian Television onde você deixa comentário, você pode baixar aqui, ó, faça o download apontando o seu telemóvel para a tela da televisão nesse momento e você vai pegar o seu telemóvel, seu telefone, seu celular, apontou para cá. No momento que a câmera capta esse QR Code aqui, ele vai te direcionar para o site, que é o nosso aplicativo, o SBT Plus. Baixe agora mesmo, gente. Tem muito, mas muito conteúdo que você vai gostar. Tem séries, tem novelas, tem noticiários de Portugal, noticiários do Brasil. Tem muita coisa boa, tá bom? Olha, a gente vai ficando por aqui, mas às 7 horas da noite estarei de volta aqui trazendo as últimas atualizações do dia no Jornal Brasil News. Aqui com vocês às 7 horas da noite, tá bom? Muito obrigado e até lá, tá bom? Até lá, um abraço!